coisa que a gente sempre tenta trazer aqui, também, né? MTST fecha vias e ocupa empresas de telefonia por melhoria de serviço. Manifestantes entraram na sede da TIM e da Anatel, na zona sul de São Paulo. Protesto foi para denunciar abusos das operadoras de telefonia celular. Gente, não é incrível como que, para quem diz que privatização é o caminho para melhorar os serviços no Brasil, sempre usam a telefonia como exemplo? E assim, existe uma dissonância cognitiva aí, né? Porque parece que quem defende a telefonia como exemplo de privatização boa, não usa telefone. Porque é a única coisa que me parece. É o único exemplo que parece positivo e põe parece nisso. É um parece assim, me parece, mas só parece. O serviço é um lixo. Meu celular era da TIM, eu não consegui usar o celular dentro da USP. A USP, que não fica distante, não é das regiões periféricas de São Paulo, não funcionava meu celular. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e do Movimento Periferia Ativa realizaram protestos simultâneos em São Paulo nesta quarta-feira para denunciar abusos e atendimento ruim das operadoras de telefonia celular na periferia da capital. As manifestações foram encerradas no início da tarde após reuniões com os representantes das operadoras. Os manifestantes fecharam vias importantes da cidade, como as avenidas Bandeirantes e Juscelino Kubitschek. Invadiram o saguão dos prédios da operadora TIM, Oi e da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel. Essa foi a primeira vez que o movimento protestou em São Paulo contra os serviços de telefonia. Ao longo do ano, o MTST realizou marchas para cobrar moradia e aprovação do plano diretor. Em alguns casos específicos, houve passeatas em apoio a metroviários e ao movimento Passe Livre. Agora, o MTST pede às operadoras mais antenas e investimento na periferia de São Paulo, barateamento das tarifas e melhora do atendimento para o cancelamento de planos. Esse aqui é... Se você quer enlouquecer, tenta cancelar um plano de celular. Isso é pra, assim, se você acordar um dia e falar, eu quero perder toda a minha sanidade, a que resta, tenta cancelar o seu plano de celular. É uma sugestão que eu dou pra vocês. Eles também reivindicam da Anatel e do governo federal a reestatização da empresa e mais rigor na fiscalização, aplicação de multas e suspensão da venda de novas linhas de todas as operadoras até a realização dos novos investimentos. Nós estamos fazendo manifestação para denunciar a qualidade precária e o custo da tarifa o mais caro no mundo, afirma Guilherme Boulos, um dos líderes do movimento. Então, para quem diz que a classe trabalhadora tá apática, desmobilizada, não se importa, aceita tudo assim, como se fosse irremediável, então, né? Eu trago essas notícias para vocês sentirem que a vontade de vocês de se mobilizar não é só de vocês. A vontade de se mobilizar não precisa ser só vontade. A gente não tá sozinho. Aceita tudo que nem os proletários do 1984. Aceita tudo que nem os animais da Revolução dos Bichos. Mais fácil não significa fácil, né? E, essa aqui eu devia ter colocado mais cedo, porque acho que todo mundo viu. Isso aqui é um pouco jornalismo declaratório também, né? Porque é meio estatística, eu duvido muito que o jornal vá avaliar a questão de maneira adequada. Mas fome no Brasil. Número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em 2 anos de pandemia. Eu já discordo da chamada. Vamos ler de novo. Número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em 2 anos de pandemia. Vocês sabem, gente, que a maior parte das pessoas só lê a chamada, né? Você falar quase dobra em 2 anos de pandemia é falar a culpa disso é da pandemia. A culpa não é da pandemia. A fome sempre foi uma escolha. A fome no Brasil é uma escolha. Nós produzimos alimentos para alimentar o mundo 7 vezes. As pessoas só passam fome no mundo atual porque isso foi uma escolha. Se escolhe que as pessoas vão passar fome. Não é por escassez. Cerca de 33,1 milhões de brasileiros vivem em situação de fome. 14 milhões a mais que em 2020. Quadro equivalente ao da década de 90. Escolha da burguesia. Escolha da burguesia. Escolha da classe dominante. A pandemia... Não, a gente não tá tendo uma crise de safra, gente. Uma crise de produção. É porque a gente decidiu, como gênero humano, que a gente vai cobrar dinheiro para as pessoas se alimentarem. Caso as pessoas não tenham dinheiro para se alimentar, esta comida vai para o lixo. É isso que acontece. A fome avança cada vez mais rápido pelo Brasil. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país.
A crise provocada pela pandemia do coronavírus está diretamente relacionada ao avanço. Gente, a pandemia surge nesse contexto de aumento da pobreza e da miséria e traz ainda mais desamparo e sofrimento. Os caminhos acolhidos para a política econômica e a gestão inconsequente da pandemia só poderiam levar ao aumento ainda mais escandaloso da desigualdade social e da fome no nosso país. Bicho, estão apontando uma arma para a cabeça de quem escreveu isso para ele não falar a palavra Bolsonaro? Essa crise, ela foi gerida pelo governo. E esse governo tem um chefe de governo. E o chefe de governo chama Jair Bolsonaro. Não é assim, nossa, que pena. A crise da pandemia foi uma crise que, porra, não tinha o que fazer, né? Foi crise que causou crise. Tem que ser isento. Isso aqui é um estelionato. O país regrediu para um patamar equivalente ao da década de 90. Tá. A continuidade do desmonte de políticas públicas, agora sim, a piora no cenário econômico, o acirramento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia de Covid-19 tornaram o quadro dessa segunda pesquisa ainda mais perverso. Tá quase, hein? A continuidade do desmonte de políticas públicas. Por quem, hein? Tá quase. Oh, tá quente, tá quente. Tá quente, hein? A continuidade do desmonte feito por quem? Dou-lhe uma... As medidas tomadas pelo governo para a contenção da fome hoje são isoladas e insuficientes. Tá mais quente, diante de um cenário de alta da inflação, sobretudo dos alimentos, do desemprego e da queda de renda da população, com maior intensidade nos segmentos mais vulnerabilizados. Tá fervendo aqui, hein? Não pode falar. Não pode falar, não lhe dou a parte. Caralho, os caras... Mano, os caras insistiram em não falar o nome do cara. Os caras insistiram em não falar o nome. Tá de parabéns. O nome do jornalista é Daniel Silveira, gente. Sabonetou e esse rebolou, hein? A culpa não é do jornalista aqui do G1, a culpa é da linha editorial do G1. Eu tô culpando o proletário aqui. Isso aqui é erro meu, inclusive. A maior parte dos jornalistas é proletário. É proletário, ele trampa. É fábrica de... E uma coisa que o Comunim já me falou. Uma das coisas que a gente tem que analisar é como a lógica dos jornalistas, do trabalho jornalístico, é uma lógica de fábrica. E outra coisa, mais crítica. O jornalista, ele é alienado da notícia que ele escreve da mesma maneira que o operário é alienado do produto que ele produz. Ele não escreve a notícia porque ele tem algo pra dizer. Ele escreve a notícia porque ele é obrigado. Na linha editorial obrigatória. O jornalista, ele é um proletário, ele vende a força de trabalho dele. A questão é que ele tem que dominar uma técnica pra conseguir redigir esse texto. Mas é isso, é muito semelhante ao trabalho numa fábrica. Então eu tô sendo injusto com o Daniel Silveira, porque a culpa é da linha editorial do G1. E a culpa, sobretudo, é da lógica de produção de notícias dos grandes jornais. Isso aqui que é importante a gente perceber. Dos meus comunistas cuido eu. Redação do Globo é cheio de esquerda, mas a galera precisa trabalhar e ganhar dinheiro, é. A culpa é do Ali Camel, em suma. Bom, agora a gente vai falar o nome dele, né? Infelizmente, desculpa. Eu peço perdão encarecidamente e de antemão. Mas sobre Bolsonaro, a PRF tentou reduzir fiscalização a caminhões, armas e tráfico. Gente, eu acho fantástico que, eu não sei se vocês acompanharam, quando teve a fase de reajuste salarial das polícias, a Polícia Rodoviária Federal, se eu tiver errado me corrijam, tá? Talvez eu não lembre da informação exata. A Polícia Rodoviária Federal ameaçou fazer o trabalho dela. Literalmente, a Polícia Rodoviária Federal falou, se não tiver o aumento de X, a gente vai fiscalizar. Aí você fica tipo, caralho, a ameaça é ela fazer o que ela é feita pra fazer. Foi um momento meio psicodélico esse, sabe? Falou, eu vou fiscalizar os caminhoneiros. É o seu trabalho fiscalizar os caminhoneiros. Se não me pagar... Nossa, foi muito isso. Se não me pagar, eu vou trabalhar. Caralho. Brasil abstrato. Diálogo com o patrão é máquina rodando, porra. Diálogo com o patrão é esteira girando. Desde o início do atual governo em 2019, a PRF tem tomado medidas para afrouxar a fiscalização sobre grupos de interesse eleitoral de Jair Bolsonaro. Dá pra perceber. A pedido do presidente ou de aliados, a corporação retirou radares móveis das rodovias, reduziu a punição por transporte ilegal de armas nas entradas e discutiu fazer vista grossa a irregularidades cometidas por caminhoneiros. E aí, quando o Bolsonaro ameaçou não reajustar o salário, eles ameaçaram fazer o trabalho deles. Diálogo com o patrão é máquina rodando. Quem bate cartão trabalha pro patrão. As práticas da corporação têm sido examinadas por instituições como o Ministério Público desde a morte de Genivaldo dos Santos. Cara, isso me dá um ódio de classe que eu não consigo nem explicar. Precisou da morte sob tortura de uma pessoa esquizofrênica para alguém olhar que a PRF era uma instituição criminosa. Novamente, o crime
é ser pego. O crime não é fazer crime. O crime não é cometer crime. O crime é ser pego. E precisou alguém filmar, dicas de passagem. Porque, pelo que a gente viu lá na aula da escola do fascismo lá, não é a primeira vez, né? As mudanças na fiscalização promovidas pela PRF tiveram efeito limitado. As duas primeiras, sobre radares móveis e porte de armas nas rodovias, acabaram derrubadas pela justiça. Não quer dizer que eles não tentaram. E isso já é importante a gente saber. Já a terceira, que trata dos caminhoneiros, é investigada pelo Ministério Público. E foi isso aqui que eles usaram pra ameaçar o Jair. Eles falaram, se não tiver o reajuste de X, eu não lembro quanto que era, a gente vai fiscalizar os caminhoneiros. O que assim... Né? A primeira intervenção de Bolsonaro ocorreu em agosto de 2019, quando, por ordem do presidente, a PRF recolheu todos os radares móveis das rodovias. Os equipamentos foram reativados 4 meses depois, por força de uma decisão judicial, mas o uso deles está em queda, enquanto em 2019 foram registrados 41.610 horas de fiscalização com radares móveis, em 2021 foram 19.885 horas. Gente, novamente, vocês veem muito no discurso da direita falar da verdadeira indústria da multa, né? Estabeleceu-se uma verdadeira indústria da multa. Usar o cinto de segurança obrigatório é o estabelecimento da indústria da multa. Eu vou dar uma dica pra vocês. É uma coisa assim, eu tirei de fóruns clandestinos e tal, entrei em contato com hackers extremamente avançados e que eles me deram uma dica que eu queria passar pra vocês. E não espalhem, que eu posso me prejudicar por isso. Uma das formas de você não cair na maléfica indústria da multa é você usar o cinto. Eu sei que parece muito arrojado isso, mas pra você não ser punido por não usar o cinto, eu recomendo, assim, é uma coisa de uma tática muito avançada, né? Life hacks, exatamente. Life hacks. Mas eu recomendo usar o cinto. Se você usar o cinto, provavelmente você não vai ser punido por não usar o cinto. E digo mais, quando tiver uma placa com um número, tenta deixar o número do seu velocímetro igual. Tenta. Vai ter que fazer uma força-tarefa. Não, aí fudeu, né? Não, agora, ó, gente, eu imagino. A gente, em vez de fazer radar automático, a gente faz um streaming ao vivo do radar pras Filipinas, e aí a gente usa um trabalhador das Filipinas pra avaliar a velocidade dos carros, e aí ele dá a multa manualmente. O que vocês acham disso? Eu acho que eu vou fazer esse pitch pro Shark Tank. Vocês acham que o Caíto Maia vai investir? O que vocês acham? Based? Eu acho que o Caíto Maia investe. Se der pra fazer quiosque, então ele investe. Radar Chili Beans. Radar Chili Beans. Ele não vai conseguir não investir, né? A PRF de Bolsonaro. Bom, não é surpresa pra ninguém que o Bolsonaro tá... Nossa, olha só. Acena aos CACs. Outras medidas da PRF, que buscavam favorecer caminhoneiros e portadores de arma, tiveram alcance pontual. Na primeira delas, em setembro de 21, a corporação emitiu uma norma para aliviar a punição aos CACs, público que recebe atenção constante do governo. Porque o Bolsonaro está armando a base eleitoral dele para arquitetar um golpe nas eleições. É isso, tá, gente? É isso. Por isso que ele fica falando, povo armado jamais será escravizado. Segundo a regra publicada pela PRF, o transporte ilegal dos armamentos passou a ser considerado uma infração de natureza administrativa. Embora o Estatuto do Desarmamento trate a conduta como um crime inafiançável. Bom, e enfim, né? Quanto mais a gente olha, mais lixo a gente encontra na Polícia Rodoviária Federal, né, gente?